A deputada Janaína Pascal vai falar um pouquinho e ela tem que ir para outro compromisso. Deputada Janaína. Muito obrigada. É que, normalmente, o presidente não convoca sessões com votação de mérito para as quintas-feiras, e ele fez uma convocação extraordinária para agora, às 16h30. Eu tinha até me comprometido a fazer o encerramento do nosso encontro. Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, né, todos que participaram da organização, todos os assessores também que participaram, né, dos 3 gabinetes. Foram 3 gabinetes, né? O meu, da Marina Elô e do Daniel, né? E o Márcio, não, e o Marcos Damasio, não é isso? Então, cumprimento todos os assessores, os colegas que participaram também. Fiquei muito feliz, né? Eu pude ouvir uma parte, mas a Juliane, que trabalha comigo, vai seguir aqui, vai poder depois me passar os detalhes das próximas falas. E eu confesso que me surpreendi, porque vamos dizer assim, a minha expectativa era uma, e eu percebi uma abordagem um pouco diferente da que eu estava imaginando. Isso não significa uma decepção, é só uma surpresa, porque foi diferente, né? Eu estava aguardando talvez uma abordagem mais religiosa, vamos dizer assim, né? E eu percebi que a discussão era outra. E tem um aspecto interessante nessa minha surpresa, porque eu desenvolvi na Universidade de São Paulo uma disciplina, né, de uma análise de religião e direito. E, em vários momentos, nas minhas aulas, eu precisei, né, em fazer uma interferência, vamos dizer assim, porque os alunos, na minha perspectiva, com uma mentalidade ultrapassada, vamos dizer assim, eles fazem uma oposição muito clara entre religiões, por exemplo, e ONGs, né? Eu lembro de alguns debates sobre julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em que os alunos criticavam o fato de haver religiosos na porta do Supremo, né? Mas nunca existia uma crítica à participação de ONGs. Não sei se eu estou conseguindo. Então, eu sempre falei, olha, nós temos pessoas boas, pessoas más, projetos sérios, em todos os ambientes, né? No ambiente empresarial, no ambiente religioso, no ambiente das organizações sociais, no ambiente político, né? Em todos. Então, vocês acabam, de alguma maneira, estigmatizando. Falava isso em aula, né? Então, me surpreendeu, assim, eu achei interessante vir para um encontro, teoricamente, né, essa era a minha expectativa, com uma abordagem religiosa, né, e, de repente, né, teve todo um debate aqui do papel das OS, do papel das empresas, né, de uma nova dinâmica de economia. Então, eu achei interessante, gostei muito também dessa manifestação do professor Otávio, né? Otávio, sobre o ITCMD, porque eu venho participando desse debate sobre o ITCMD. Ninguém reconhece, mas fui eu que briguei para não aumentar o ITCMD quando da votação do 529, isso aí, mas não tem problema. Por força da briga, para não aumentar o ITCMD, participei de algumas reuniões com as equipes técnicas, que não só querem aumentar, mas como querem dificultar isso tudo que o colega traz, e traz muito bem, né? A burocracia no país é algo muito grande, né? A burocracia em São Paulo tanto maior. Os deputados têm direitos, por exemplo, de distribuir as chamadas emendas impositivas no final do ano. Por uma decisão pessoal, eu só trabalho com as impositivas, que são as previstas em lei, o que não significa que os colegas que trabalham com outras façam nada ilícito, não é isso, é uma decisão pessoal, para ter absoluta transparência no orçamento e tal. Mas acreditem os senhores que a gente visita as entidades, são entidades que existem, entidades sérias, né, que fazem um trabalho na ponta, e tem emenda que eu indiquei em 2019, que não foi paga até agora, porque não só exigem uma série de certidões, como, no meio do processo, as certidões mudam. Então, essa visão muito burocrática, é óbvio que a gente tem que fiscalizar na ponta, tem que fiscalizar o recebimento do recurso, mas essa visão muito burocrática, essa nossa cultura, ela precisa ser revista, né? Para o bem de todos, não é de um ou de outro. Integrei também a CPI das organizações sociais, né? E eu entendo quando os colegas falam, olha, espera aí,
A gente quer profissionalizar, mas quer que as pessoas trabalhem de graça, né? Isso não existe. Então, o maior perigo dessa dinâmica é jogar quem está na ponta num comportamento ilícito imposto, porque a pessoa acaba criando uma maneira de se remunerar, né? E nunca é transparente. Então, vive numa situação de ilicitude, vamos dizer assim, né? E todo tipo de situação de ilicitude abre portas para a corrupção, que é o pior dos males, né? Por outro lado, eu também debati muito nessa CPI, a questão dessas organizações que recebem dinheiro público, muitas, não sei se a frase vai ser adequada, mas vivem exclusivamente de dinheiro público, porque nós temos organizações que têm uma renda e também recebem verba pública, mas nós temos muitas que vivem exclusivamente de dinheiro público. E eu levantei uma discussão na CPI que foi a seguinte: estas entidades não sofrem as limitações que aqueles entes exclusivamente públicos sofrem? Vou dar um exemplo. Todo funcionário público, né, deve, ou deveria, uma das minhas lutas aqui é essa, respeitar o teto constitucional. Tem muitas entidades, inclusive na área da saúde, que vivem do dinheiro público, mas que não respeitam esse teto, né? Se, por um lado, tem gente que não tem remuneração, por outro, você tem remunerações de R$100.000. Né? Não dá para o poder público manter, por mais que nós queiramos competitividade, que nós queiramos capacitação, entendeu? Não dá para viver do poder público. Então, essa ideia de uma economia solidária passa também por ter coragem de enfrentar essas discussões. Estão compreendendo? Né? Porque, assim, é entidade pública ou é entidade privada que recebe dinheiro público. Né? Na hora de receber o dinheiro público, é pública. Na hora de mostrar as contas ou de respeitar os tetos, aí é privada. Então, tem uma série de fatores, né, que eu não imaginava debater neste encontro, mas, haja vista as falas, tem tudo a ver com o que eu estou vivenciando em outros ambientes, né, nesse período aqui de vivência parlamentar, mas ele tem que trazer, né, porque, em regra, quando se debatem temas, são trazidos os aspectos positivos para um lado. Mas o desafio, vamos dizer assim, de uma economia de Francisco e Clara, e é um desafio que eu percebo que poucos enfrentam, seja na vida pública, seja na vida privada, é ter um olhar global do problema. Né? Eu cheguei um pouquinho depois aqui, porque eu estava na Câmara dos Vereadores, eu estou enfrentando a questão da Cracolândia, né? E nós temos um grupo interdisciplinar. Qual é a dificuldade que a gente tem? Tem uma pessoa que olha pelos moradores, a outra olha pelos policiais, a outra olha por quem está na rua usando droga, a outra olha como defesa do traficante. Ninguém olha pelo todo. Né? Então, assim, qual é o desafio desse olhar da economia de Francisco e Clara? É a gente não cair na armadilha de ter um olhar setorizado. Né? Olha, é só assim, é só aqui. Né? Eu acho que o maior ensinamento do Papa Francisco e da própria história, né, de São Francisco e Santa Clara, né, tem a ver com simplicidade, tem a ver com a capacidade de efetivamente olhar o outro. Né? Quando o Papa Francisco quando Jorge Bergoglio foi elevado à condição de Papa, eu cheguei a brincar na época, né, que ele foi efetivamente escolhido, porque ele não era cotado. Ele não era cotado. Se os senhores acompanharam o processo, eu acompanhei muito de perto, porque me tocou de maneira muito especial quando o Papa Bento XVI decide se afastar. Né? Eu achei aquele ato dele um ato de humildade, né? Assim, sem precedentes. Eu acompanhei muito o processo. Lendo notícias nacionais, estrangeiras, ele não era cotado.
como preferido para ser Papa. Havia outros tantos, mas ele foi conclamado, né? E aí eu fui estudar as obras dele. E o que esse homem tem de diferente? Porque todo Papa, né, ele é culto, ele é capacitado, ele é intelectualizado. Para chegar lá, não tem que ser. Não é? Ele tem uma diferença. Ele prega e concretiza o diálogo. Existe um livro dele espetacular, junto com o Rabino Skorka, tá? Que é um livro que demonstra a possibilidade das muitas religiões dialogarem e construírem. Ele relata as situações da vida dele, né, antes de ser Papa, de ter, por exemplo, participado do encontro para orações de evangélicos. E ele recebeu críticas dentro da comunidade católica. E ele rebate de maneira técnica, teórica e religiosa cada uma das críticas. Então, o que eu penso aqui, para esses, acredito que seja um dos vários encontros, né, exercitar essa capacidade, né, do ouvir, do falar, do diálogo e de analisar as questões de maneira um pouco mais completa. Respeitosamente, vou aqui fazer considerações que podem parecer como críticas ou divergências, mas não são, é para reflexão. Por exemplo, eu participei da CCJ depois da Comissão de Saúde. Há pouco tempo, pude começar a participar das reuniões da Comissão de Relações Internacionais. E foi muito interessante ouvir de cônsules, né, que no exterior, que eles levam para o exterior um olhar de que o Brasil tem uma legislação ambiental, e é verdade, né, por ser professora de Direito eu já sabia, uma legislação ambiental exemplar para outros países. O rigor na questão ambiental do Brasil é incomum em outros países. Nós desmatamos muito nos últimos anos, muito mais do que os outros países. Alguém tem que dizer, porque os outros países já desmataram tudo. Então, eu peço desculpas de fazer um contraponto aqui, e sou uma defensora do meio ambiente, sou sim. Entendo que temos uma excelente legislação, mas nós não podemos deixar de valorizar o que o Brasil faz. Quem sobrevoa São Paulo sabe o tanto de vegetação que tem em São Paulo. Quem visitou a Amazônia sabe que vai ficar horas dentro de um barco e não acabam. As florestas, as árvores, o verde. Isso significa que nós queiramos que desmate? Jamais. Isso significa que nós devamos desmerecer, por exemplo, políticas sustentáveis? Jamais. Mas nós não podemos comprar o discurso de que nós somos um país que não respeita o meio ambiente, porque isso não é verdade. Na Amazônia, eu visitei comunidades ribeirinhas que, por força de algumas leis, que são consideradas protetivas, mas que eu considero desumanas, foram proibidas de plantar a sua mandioca. Então, nós temos áreas riquíssimas, com um povo que passa fome. Então, se é a economia de Francisco, a gente tem que ter um olhar para conciliar. Conciliar o respeito ao meio ambiente, conciliar o respeito a essas pautas todas que são importantíssimas, mas conciliar o respeito àquela comunidade que vive ali. Porque eles não entendem por que eles não podem mais plantar a sua mandioca. Eles não entendem quando eles são presos porque estão pescando. Eles não entendem por que são presos quando estão tirando uma casca de uma árvore para fazer um chá. E eu vou além. Não é caso de explicar, é caso de mudar essas regras. Então, é possível preservar o meio ambiente cuidando,
de quem está no centro do meio ambiente. Eu sei que, a depender da linha ideológica, não partidária, ideológica em questões de meio ambiente, o que eu vou falar aqui dá até para ter guerra, mas é o ser humano que está no meio do meio ambiente. Porque eu participo de alguns encontros sobre meio ambiente que colocam o ser humano como fora do meio ambiente. Não sei se os senhores foram no cinema recentemente, tem um comercial que é um suposto encontro da ONU e um dinossauro falando que o ser humano é horrível. Isso é absolutamente incoerente com os documentos, né? Por exemplo, que eu li e leio da doutrina católica, de diminuição do ser humano. Né? Então, assim, eu precisava falar um pouquinho desse outro olhar, que não significa que seja um olhar correto, mas eu acredito que, num ambiente de pluralidade, é preciso. Outro ponto que eu tenho medo, confesso, me preocupa. Sou professora de Direito Penal, mas com uma preocupação muito grande do aspecto internacional. Então, eu fui estudar todos os tribunais internacionais, os estatutos que norteiam esses mesmos tribunais. Né? Então, eu conheço bem essa dinâmica. Mas o fato de conhecer, reconhecer que são instituições importantes, órgãos importantes, que a gente tem que ocupar esses espaços, não me tira a convicção de que nós somos um povo soberano. Então, eu tenho um pouco de preocupação. Vejam, queremos empresas responsáveis? Queremos empresas que observam essas pautas? Queremos. Pode haver uma comunidade, uma troca de experiência, né? Pode. Isso aí faz parte, não tem como correr dessa globalização. Agora, tem que tomar cuidado quando vai constituir juridicamente uma entidade que eu não sei bem o que é para querer ditar norma aqui. Eu não quero perder o meu poder como indivíduo, não é como deputada, não é como indivíduo, como nação, de dizer para uma entidade internacional, que eu não sei bem quem é que está por trás, olha, tudo bem, você tem suas pautas? Tem. Mas aqui nós vamos avaliar como, se concordamos com todas, e como implementaremos. Porque hoje, né, o poder de determinados organismos que não são eleitos, que não são escolhidos, que não são fiscalizados sob o ponto de vista institucional, é muito grande. Olha, eu tenho uma empresa. Não, você tem que colocar tal símbolo na porta da sua empresa. Mas eu não quero. A maioria dos meus funcionários não concorda. Nós fizemos uma votação. Não, mas se você não colocar, você não vai poder vender para o poder público. Não, mas olha, eu pago tudo direitinho, eu tenho... Não, mas você tem que colocar. Eu não admito isso, isso aí é perda de soberania. É perda de liberdade. Todo o meu trabalho dentro da universidade como professora de Direito é de estabelecer limites para o Estado intervir na nossa vida como indivíduo. Agora, a gente vai limitar o Estado e admitir que uma entidade não definida dite as regras? Então, tudo que foi dito aqui, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, da finalidade, do objetivo, eu concordo. Mas nós temos que ter alguns cuidados. Porque, na medida em que a gente vai abrindo mão da nossa liberdade, da nossa capacidade de avaliar, proposta por proposta, nós podemos ser achatados, como indivíduos e como país, porque o Brasil, ninguém pode esquecer disso, gente. Eu sei que aqui eu pareço um dinossauro falando, eu cresci ouvindo meu pai falar isso, e eu acredito que ele estava certo. O Brasil é muito rico, sabe? O nosso solo é rico. Nós temos uma quantidade de água incomensurável para o mundo. Água no futuro vai valer mais do que petróleo. A nossa capacidade de gerar alimento, com a guerra na Ucrânia, né, nós passamos a ter. Então, assim, para o povo de fora criar uma teoria, para querer vir ditar regra aqui, nos dominar e tomar o que é nosso, é um minuto. Então, nós temos que viver em comunidade, internamente, externamente, temos, mas não pode perder, né, essa noção de que aqui é nossa casa.
né? E a gente vai avaliar quais bandeiras, quais pautas são boas para o nosso país e como é que elas vão ser implementadas. E eu entendo que isso está em absoluta consonância, né, com essa economia de Francisco e Clara, que é uma economia de simplicidade. Né? Por exemplo, eu prego a simplicidade para o campo político, nós não precisamos de tanta ostentação, não precisamos de tantos parlamentares, de tantos assessores, de tanto tudo. Dá para a gente diminuir tudo. Então, nós podemos debater esses princípios, mas tem que tomar cuidado para não tirar, sabe? Ah, não, eu vou tirar o Estado que oprime e colocar um grupo de empresas, né, que dizem que são top 10, porque pregam algumas causas que nós não debatemos e não elegemos. Então, assim, é para reflexão. Porque eu confesso que eu vim para fazer uma abordagem completamente diferente. Eu gostei. Eu achei bom, porque, assim, quando a gente vem pensando uma coisa, chega aqui, é outra, de certa forma, te desafia, né? Mas eu queria, sabe, que fizessem essa reflexão. A gente começa a ser, assim, inundado por certezas, por verdades, e aí é muito difícil, às vezes, para o indivíduo refletir sozinho, né? Eu concordo com isso, de verdade, né? Não, mas é o certo. Quem está me dizendo que é o certo? A gente luta tanto para poder ter identidade, para poder ter autonomia, para poder ter liberdade, e aí troca quem oprime aqui por um outro que vai te oprimir de uma forma cute. Então, assim, é para ponderação. Eu queria ficar até o final, mas o presidente convocou a extraordinária, eu vou para o plenário. Na eventualidade de suspender, que isso acontece, eu volto para cá. Aí eu desejo, assim, um encontro muito harmonioso para os senhores. Fico à disposição, inclusive essa pauta do ITCMD, eu me preocupo muito com isso, eu quero desburocratizar, entendeu? Eu quero desburocratizar. Estou aberta, né, para participar dos próximos eventos, para a gente dialogar. E eu acho até que foi bom, porque assim, aí as pessoas começam a entender como a gente pensa, né, e na hora, de repente, de compor, fica plural. Eu fui lá para um ambiente na Câmara que todo mundo pensava diferente de mim. Aqui eu gostaria de poder ouvi-los, até vou ter que sair, mas assim, é bom a gente se mostrar no sentido de transparência, né? Porque aí você facilita o diálogo, facilita até a aproximação, né, de quem diverge. Gente, muito obrigada, Deus abençoe e bom encontro para vocês. Obrigada. Obrigado.